Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Espero que tenham tido uma refeição agradável esta tarde, que é uma tarde especial para todos, pela entrega destes prémios. Na verdade, um dia muito especial, porque foram 2 dias de conferências, 2 dias de reflexão e 2 dias de oportunidade para pensarmos e fazermos diferente com a responsabilidade que todos nós temos, uns na sociedade civil, outros nas empresas, outros nas instituições, nas entidades, mas enfim, temos todos esta mesma obrigação, que é não só pensar o futuro, mas também pensar o presente, porque é no presente que se desenha o futuro e é por isso que estamos aqui todos num dia muito, muito especial. Este prémio que nós hoje vamos entregar, que é o Prémio Nacional de Sustentabilidade, é um prémio que nasce pelas mãos do Jornal de Negócios, que lançou em 2020 esta iniciativa, que é a iniciativa editorial maior em Portugal e que distingue aqui as empresas e as organizações que se destacam pela sua atuação e pelas boas práticas de sustentabilidade nas diferentes áreas, a ambiental, a social e também a governance. A primeira edição, em 2020, foi uma edição com muito sucesso e foi um ano difícil, mas foi uma edição que já fez história, razão pela qual ela se vai reproduzindo e vai trazendo cada vez mais frutos. Mas dizia eu que nesta primeira edição, em 2020, 12,5 milhões de euros foram atribuídos em prémios, em publicidade nos títulos Cofina. 90 candidaturas em 7 categorias, todas elas avaliadas pela Deloitte. Um prestigiado júri com 40 elementos entre os maiores especialistas nas diferentes áreas ambiental, social e governance. O alto patrocínio da Presidência da República. Esta segunda edição começou com a mesma determinação. Queremos distinguir e queremos premiar os projetos que mais contribuem para uma sociedade mais sustentável. Sem mais demoras, e porque é aqui uma peça importante, chamo a este palco a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios. É um gosto voltar a ter-vos aqui todos. Esta segunda edição foi particularmente desafiante, foi também particularmente entusiasmante. Apesar de todas as dificuldades, conseguimos reunir um lote alargado de candidaturas. É naturalmente um trabalho conjunto entre todos os parceiros que se associam à iniciativa, também com o alto patrocínio da Presidência da República. É um trabalho conjunto, de muita gente envolvida. Eu sou só o rosto que está aqui agora a dar a cara, mas estou certa que caminhamos naquilo que é o sentido que pretendemos no trabalho para a década na área da sustentabilidade. Muito obrigada a todos e espero que este prémio continue a servir de referência. A Diana vai ficar ao longo desta entrega comigo, porque vamos estar a entregar vários prémios, mas para entregar aqui um prémio que tem uma especial importância, tal como no ano passado o júri decidiu atribuir um prémio personalidade a título póstumo, para entregar este primeiro troféu, chamo então ao palco Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Fernandes, Presidente do Grupo Cofina, e Júlia Seixas, Pró-Reitora da Universidade Nova de Lisboa, que fará uma breve apresentação do vencedor a título póstumo desta edição. Muito boa tarde. Tenho imensa honra em fazer esta apresentação e começo por aliás, aquilo que a RTP há muito pouco tempo nos ofereceu de documentário sobre a vida, sobre um dos aspectos da vida do Dr. Jorge Sampaio nas lutas académicas. E porquê? Era o ano 1962 e, portanto, é o ano em que eu nasci. Sinto-me por isso e penso que na minha geração muito devedora ao Dr. Jorge Sampaio por tudo aquilo que neste aspecto da conquista da liberdade ele nos trouxe. Mas temos mais marcos, temos muitos marcos, aliás. Quando se faz um trabalho de casa sobre o Dr. Jorge Sampaio, temos muita coisa. Não só tenho 3 minutos, portanto vou escolher 2 ou 3. Uma delas tem a ver com a sua atuação como Presidente da Câmara de Lisboa. Foi com ele que começamos a ver uma transformação da cidade, em que a cidade se começou a abrir para o rio. Sabemos hoje, chamamos a isto hoje as cidades sustentáveis. Na altura não havia tanto este foco nestes conceitos, mas sabemos hoje
que o objetivo e os valores que colocou neste início de transformação da cidade estavam muito alinhados com aquilo que viria a ser o futuro. Também me parece que é muito marcante aquilo que ele fez, a luta que ele fez para a libertação associada a Timor-Leste. Na medida em que, quando se fala de sustentabilidade, abarcamos o mundo todo, naquilo que diz respeito aos aspectos mais ambientais, mas também em conexão aos aspectos sociais e aos valores humanitários associados, por exemplo, ao recurso de que todos os povos do mundo devem ter recursos básicos de água, de serviços de energia, alimentação, coisa que, apesar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos darem marcos muito objetivos para 2030, estamos bastante longe de os alcançar. Penso que também é muito importante referir os esforços que o Dr. Jorge Sampaio dedicou na luta contra a tuberculose e, portanto, no aspecto da saúde, e depois, a partir de 2007, que desempenhou também funções para a ONU no alto cargo, alto representante para a Aliança das Civilizações. Porquê é que isto é importante no tema da sustentabilidade? Bom, acho que por agora nós já todos percebemos que a sustentabilidade tem muitas escalas, desde a escala local, mas sempre com a perspectiva global do planeta. E quando nós reunimos quase 200 chefes de Estado, por exemplo, na Conferência das Nações Unidas para o Clima, é natural que temos que aprender a trabalhar e aprender a lidar com diferentes sensibilidades, com diferentes expectativas. Quando se pertence a uma aliança das civilizações, é esta visão que o Dr. Jorge Sampaio sempre nos mostrou e que deve ser inspiradora para continuar. Finalmente, obviamente, não podia deixar de referir a plataforma que ele lançou, a plataforma global para os estudantes sírios. Eu tive uma estudante síria desta plataforma, portanto, e que, entretanto, se alargou não apenas para refugiados, mas para quaisquer estudantes afetados por crises humanitárias. E, portanto, eu penso que numa semana em que saiu um dos relatórios mais importantes do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que é mais um apelo da ciência para transformarmos a economia mundial, para transformarmos os nossos estilos de vida, porque senão vamos estar, de facto, vamos estar em maus lençóis, falando em bom português, no que ao desequilíbrio do sistema climático diz respeito. Numa semana em que saiu este relatório, estava a dizer, e num mês em que imagens dramáticas nos entram pela televisão de manhã à noite, eu penso que eu, e não só, portanto, quando o nome do Dr. Jorge Sampaio surgiu, foi absolutamente unânime por toda a carga e todo o legado que ele nos trouxe e pela inspiração, de facto, que ele continua a ter. E, portanto, é com muito prazer e muito sentido que eu faço e termino aqui esta apresentação. Muito obrigada. Pedi então à família que viesse receber este prémio. O Sr. Presidente diz que vai. Já que quebramos o protocolo, importas de vir aqui dizer umas palavrinhas sobre o teu pai? Isto foi mesmo quebra de protocolo, porque não estava... Vamos aproveitar que somos amigos, quebramos o protocolo e tu vens só duas palavrinhas, se não te importas. Vamos só também agradecer a iniciativa e a apresentação e também ao grupo Cofina, uma mensagem mais pessoal. A economia sempre nos aproximou muito. Eu sou de Economia, o meu pai era de Direito, e os editoriais do Jornal de Negócios eram
muitas vezes tema de discussão, para além de outros variedíssimos temas. A Diana está aqui e mantém a qualidade do jornal num momento em que os grupos de mídia, todos eles, sofrem de todos os desafios conjunturais, estratégicos e por aí fora, e por isso é sempre bom ver que se mantém essa qualidade a seguir aos anos todos. Eu sou um bocadinho tímido, naturalmente, não me é muito fácil estar em palco, mas queria deixar também aqui uma mensagem. O meu pai teria imenso gosto e orgulho em poder receber o prémio do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é um exemplo e por isso deixo aqui este cumprimento também de toda a família e toda a preocupação que tem tido connosco nestes últimos meses e também antes disso. Portanto, cumpre-me agradecer e aqui partilhar esse enorme orgulho que temos em tê-lo como Presidente. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Podem sair agora, porque isto com a quebra de protocolo ficámos todos um bocadinho desorientados, mas está tudo agora. Isto agora entra no... Exatamente. Isto agora vai entrar... Quem vai ficar sempre comigo é a Diana. A Diana fica sempre comigo. Bem, vamos agora passar aos prémios e menções. Deixa-me ainda dizer uma coisa. O protocolo é muito importante, mas eu acho que a afetividade é mais ainda. Portanto, esta quebra teve um propósito e acho que esse propósito foi francamente justificável. Não vos parece, Sr. Presidente, alguma coisa a dizer? Não ficou aborrecido comigo. Pronto, muito bem. Então agora vamos passar aos prémios e menções honrosas por categoria e começamos pela preservação do capital natural. Para entregar estes galardões, eu já tenho comigo a Diana, como disse, vai ficar comigo ao longo destes minutos, e vou agora chamar ao palco Francisco Ferreira, Presidente da Associação Zero e Presidente de Júri desta categoria. Obrigada. Fique então aí junto da Diana. Começamos pela menção honrosa. E a distinção vai para a NBI com o projeto WESA, World Ecosystem Services Accounting. Para receber este prémio, chama ao palco Nuno Gaspar de Oliveira, CEO da NBI. Muitos parabéns. Muitos parabéns, muito obrigada, parabéns. O Francisco ainda fica connosco, precisamos ainda da ajuda dele para a entrega de mais um prémio. O vencedor desta categoria é... Deixem chegar cá o prémio primeiro. MC Sonai, com o projeto Searas de Trigo com Biodiversidade, Salvemos a Águia Caçadeira, recebe Nuno Vital, diretor comercial da MC Sonai. Ora, imagino que seja a Maria Pereira, que afinal veio. Muito bem, vieram os dois. Eram para vir um, mas vieram os dois. Assim o prémio vai mais confortável. Muitos parabéns. Vamos só fazer ali a foto. Obrigada Francisco também. Muito obrigada. E vamos continuar esta entrega de prémios. Passamos agora à categoria de descarbonização. Chamo novamente Júlia Seixas, que já aqui teve, mas que eu peço que se junte de novo a nós, pró-reitora da Universidade Nova de Lisboa e presidente de júri desta categoria. E vamos começar pela menção honrosa. Ai, faz um silêncio, até fico nervosa. Vamos então entregar a menção honrosa que vai para... Arola, com o projeto homónimo Arola. Para receber esta distinção, chama ao palco Ellen van de Venter, Head of Marketing. Só fotografia.
Muito obrigada, muitos parabéns. Júlia fica connosco mais um bocadinho. E vamos agora anunciar o vencedor desta categoria. E o vencedor é Pingo Doce, com o projeto Descarbonização da Logística do Pingo Doce. Para receber o prémio, chama ao palco Filipa Pimentel, Sustainability and Local Impact, diretor do Pingo Doce. Muitos parabéns. Ora aí a fotografia da praxe. Muitos parabéns. Obrigada também, Júlia. Obrigada, já está despachada por agora. Vamos passar à categoria de Economia Circular. Para entregar os prémios desta categoria, vamos receber em palco Helena Pereira, presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Ciência e Tecnologia e também presidente de júri desta categoria. Bem-vinda, bem-vinda. E vamos começar pela menção honrosa, que este ano, e nesta categoria, não será uma, mas duas. Isto foi uma decisão do júri, naturalmente. A primeira menção honrosa vai para CTT, com o projeto Embalagens CTT Eco-Reutilizáveis. E para receber este prémio, chama ao palco Maria João Rebelo, diretora de Sustentabilidade dos CTT. Muito obrigada, muitos parabéns. Seguimos para a segunda menção honrosa desta categoria, que vai para Maia Ambiente, com o projeto Recicle Mais, Pague Menos. Chama ao palco Carlos Mendes, diretor-geral da Maia Ambiente, para receber esta distinção. Muito obrigada. A professora Helena também já pode ir. Muito obrigada. Ainda tem mais um prémio. Quero entregar mais um prémio. A professora Helena não dispensa. Acho muito bem, porque assim entregamos os prémios com um bom ritmo. Muito bem. Então, passamos agora a anunciar o vencedor desta categoria. E o vencedor é Grestel, com o projeto Ecogres. Para receber este galardão, chama ao palco Liliana Cachim, Marketing Director. Muitos parabéns. Obrigada. Muitos parabéns. E vamos passar agora à categoria Igualdade e Diversidade. Nesta categoria temos apenas um vencedor. Além da Diana, que eu peço que continue aqui em palco comigo, vou chamar para que se junte a nós Isabel Barros, administradora executiva da MC Sonai e presidente do júri desta categoria. Olá, bem-vinda. E o vencedor é... Falta aqui aqueles... BPI Fundação La Caixa, com o projeto Fundação La Caixa. Falta-me dizer que quem recebe este prémio é o José Pena do Amaral, membro da Comissão de Responsabilidade Social do BPI. Muito obrigada. Não nos falta as fotografias. Espera as fotografias. É o entusiasmo. Muitos parabéns.
Entregamos agora as distinções na categoria Bem-Estar e Cidades Sustentáveis. Para entregar estes prémios, chamo Miguel de Castro Neto, subdiretor da Nova Information Management School. Ok, muito boa tarde, bem-vindo. Já aí tem o prémio, falta-me revelar quem é que o vai receber. Então, nesta categoria, o júri atribuiu 2 menções honrosas. A primeira menção honrosa vai para Fundação Vodafone, com o projeto Programa Praia Saudável. Chama ao palco Luísa Pestana, membro do Conselho Executivo da Vodafone. Muitos parabéns, Luísa. Obrigada, muitos parabéns. Seguimos para a segunda menção honrosa desta categoria. E a distinção vai para Sociedade Ponte Verde, com o projeto Onde Estiver, Recicle Sempre. Chama ao palco Ana Trigo Moraes, CEO e administradora delegada da Sociedade Ponte Verde. Muitos parabéns, Ana. Muito obrigada e muitos parabéns. Bom, da menção honrosa passamos naturalmente para o vencedor deste prémio. O vencedor desta categoria é a Câmara Municipal de Gaia, com o projeto Meu Bairro, Minha Rua. Chama ao palco Cristiana Nóbrega, chefe de equipa multidisciplinar de apoio aos cidadãos. Muitos parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Passamos agora à categoria Transformação Digital em Sustentabilidade. Para entregar o prémio desta categoria, chama ao palco Luísa Ribeiro Lopes, presidente da Ponto.pt e presidente de júri desta categoria. Olá, Luísa, bem-vinda. Vamos, naturalmente, começar pela menção honrosa e a distinção vai para Vera Cruz, com o projeto Amêndoas com Identidade, Rastreabilidade das Amêndoas Vera Cruz. Chama ao palco Filipe Rosa, co-founder da Vera Cruz. Muitos parabéns. Muitos parabéns. E agora sim, revelamos quem é o vencedor desta categoria. E o vencedor desta categoria é CBS, com o projeto Ser Solidário. Chama ao palco Joaquim Correia, diretor de Comunicação e Sustentabilidade. CIPS. Parabéns. Obrigada aos dois. Passamos agora a anunciar o vencedor da categoria Finanças Sustentáveis. Nesta categoria, o júri atribuiu apenas um prémio. E para entregá-lo, chama ao palco Isabel Ucha, Managing Board Member da Euronext e CEO da Euronext Lisbon. Bem-vinda! Muito obrigada. O vencedor na categoria Finanças Sustentáveis é Caixa Geral de Depósitos, com o projeto Emissão de Dívida Sustentável,
Chama ao palco Miguel Namorado Rosa, diretor central corporativo da Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigada, muitos parabéns, obrigada aos dois. E chegamos assim à última categoria, Comunicação de Sustentabilidade. Chamo ao palco para entregar os prémios desta categoria Luís Mergulhão, Presidente e CEO da Omnicom Media Group. Olá, Luís, bem-vindo. Este ano a categoria foi dividida em duas, Criatividade em Comunicação e Estratégias de Comunicação. Na subcategoria Estratégias de Comunicação, a primeira menção honrosa vai para EDP, com o projeto EDP Changing Tomorrow Now. Chamo ao palco Rui Cabrita, Head of Corporate Communication da EDP. Não é o Rui Cabrita, mas são duas senhoras muito simpáticas. Está tudo certo na mesma, está tudo certo. Muito obrigada, muitos parabéns a toda a equipa. Seguimos para a segunda menção honrosa, agora na subcategoria Criatividade de Comunicação. E a distinção vai para Novo Verde. É este o prémio vencedor. Recebe o prémio Ricardo Neto, Presidente do Conselho de Administração. Parabéns, muito obrigada. E passamos agora ao vencedor da categoria Comunicação em Sustentabilidade. Muito importante também. O vencedor é Jerónimo Martins, com o projeto Juliana, a dieta mediterrânica à portuguesa. Recebe o prémio Tiago Gama Silva, Head of ACG Relations. Muitos parabéns. Muito obrigada, Luís, muito obrigada também. E para passarmos agora ao último prémio desta tarde, o Prémio Personalidade 2021, para entregar esse troféu, eu chamo de novo Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Fernandes, Presidente do Grupo Cofina, e Luísa Ribeiro Lopes, Presidente da Ponto PT, para nos apresentar a personalidade vencedora desta edição. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra tão grande estar aqui que vocês não imaginam. Mas pediram-me para falar só durante 3 minutos e eu vou tentar cumprir. Tivemos 2 dias inspiradores de projetos, de instituições, de organizações e chegámos à conclusão que o mais importante eram as pessoas para a sustentabilidade. Os ODS que todos conhecemos são 17. Tentamos todos, em conjunto, alcançá-los até 2030. Visam ter uma sociedade mais justa, uma sociedade que produza riqueza, uma sociedade que gera emprego e uma sociedade que, ao mesmo tempo, sem esquecer uma coisa e outra, olhe para o ambiente, mas também olhe para as pessoas. O papel das pessoas, nas suas várias dimensões, é aquilo que faz tornarmos o nosso mundo mais sustentável. A pessoa que vai ganhar este prémio Personalidade junta muitas destas características que falei até agora.
é ao mesmo tempo líder do maior empregador privado nacional. Foi considerada em 2021 a 9ª pessoa mais poderosa nos negócios pela Jornal de Negócios. Foi a 2ª mulher em termos empresariais, que ganhou também em 2021 pela revista Sábado. Quem fala dela diz que tenacidade, austeridade e exigência são as suas características. Tem uma que todos gostamos particularmente, não gosta de palco na primeira pessoa. Mas tem um sentido muito grande em termos de sustentabilidade. O primeiro tem a ver com a sustentabilidade ambiental que tanto preservamos e a estratégia de sustentabilidade ambiental que tem no grupo, nomeadamente com a questão do plástico reciclável, com a questão das escolhas responsáveis, com a questão também do consumo mínimo para termos os produtos à nossa disposição. Mas, para além disso, tem muitas outras coisas que tem investido. Uma que é muito importante, que é a educação. Tem patrocinado e apoiado vários projetos educativos. Aliás, a semana passada estivemos juntas num projeto que apoia pensamento computacional nas escolas do ensino básico, em que estivemos juntas também. Promove, de uma forma absolutamente extraordinária, a chegada dos refugiados, hoje dos migrantes que vêm da Ucrânia. E relativamente à Ucrânia, todos nós tivemos a oportunidade de saber que no dia 17 de março, quando apresentou os resultados do grupo de 2021, vestiu azul e amarelo em homenagem aos trabalhadores ucranianos do grupo. E isto aqui é salutar. Por outro lado, criar uma plataforma de apoio aos refugiados, uma plataforma que, para além de mais, atribui bolsas de estudo às crianças no pré-escolar. E isto é fundamental. Por último, e porque estivemos todos de acordo, e eu não posso deixar de falar disso, é uma líder mulher, promove a igualdade de género, tem uma política de igualdade de género no grupo que já ganhou vários prémios e, em conjunto, e em nome dos meus colegas, presidentes do grupo, agradeço-lhe por isso também e obrigada, Cláudia Azevedo. Muito obrigado. Uma introdução manifestamente exagerada. Muito obrigado. Obviamente queria felicitar o Grupo Cofina e o Jornal de Negócios por esta iniciativa e o Sr. Presidente da República por dar o seu selo a esta iniciativa. É uma iniciativa com muito mérito e vimos hoje nos vários projetos as coisas boas que se fazem hoje em Portugal e, portanto, pôr o spotlight é muito bom e, portanto, muito obrigado. Também dar os parabéns aos outros premiados. Eu estive a ver a revista que produziram para isto durante a semana e temos exemplos fantásticos e candidaturas fantásticas. Quanto ao prémio, cabe-me a mim agradecer, não em meu nome, mas em nome de todos os colaboradores da SONAI. É um prémio conjunto. Nós temos tido uns anos desafiantes, primeiro com a pandemia, depois com a guerra na Ucrânia e todos os problemas de logística. São problemas de várias dimensões e com impactos económicos, sociais. Tivemos também a semana passada, como sabem, o ciberataque na SONAI e a força da SONAI é a nossa união. O nosso legado é muito forte, o nosso propósito é muito forte de criar valor económico e social de longo prazo, de fazer hoje um futuro melhor. E o que nos torna fortes, eu acho, na SONAI, e por isso recebo este prémio em nome de todos os colaboradores da SONAI,
em que realmente a nossa união faz milagres, como vimos nos últimos anos. Como disse, temos um legado enorme na SONAI. O meu pai, nos anos 70, falava da floresta e da necessidade de proteger a floresta portuguesa, senão íamos ter muitos incêndios. E vimos que ele, como em muitas coisas, tinha razão, era um visionário. O meu irmão Paulo, em termos de sustentabilidade, é das pessoas que eu conheço que mais sabe, que mais também defendeu a diversidade de géneros na SONAI. Portanto, o legado é forte. Cabe-me a mim e ao resto das pessoas na SONAI agora a ultrapassar e fazer melhor, e é isso que nos motiva todos os dias quando chegamos à SONAI, é fazer um futuro melhor. Muito obrigado a todos e bom dia. Boa tarde. Obrigado. Ora, pedia agora que saíssem todos, por favor, menos o Sr. Presidente, que vai fechar esta... Tem ali umas escadinhas, que vai fechar, então, esta sessão. Deixo-lhe o microfone, Sr. Presidente, para que feche oficialmente, então, esta iniciativa. Muito obrigada. Minha queridíssima Maria José Rita, querida amiga, querido André, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Sr. Presidente da Confina, Sra. Diretora do Jornal de Negócios, ilustres premiados, mas em particular a personalidade do ano, Cláudia Azevedo. A minha primeira palavra vai para a Confina também, e para agradecer na pessoa do engenheiro Paulo Fernandes o ter compreendido a importância de o grupo apoiar um jornal económico no nosso país. Nós sabemos como é uma luta difícil. Quantos nasceram, morreram, vão sobrevivendo com dificuldades. E num grupo de imprensa que tem uma tonalidade popular e de largo espectro, o continuar a apostar num jornal como o Jornal de Negócios exige uma razoável determinação. A segunda palavra para a Diana. Ela é muito determinada também, muito teimosa mesmo, muito persistente e demonstrou, com a criação deste prémio, uma visão no pior período possível para se ter essa visão. No mais necessário, mas no pior. E por aqui passo ao prémio. Porquê é tão importante este prémio? Porque é o futuro. É o futuro inevitável. É o médio prazo, é o longo prazo. Nós gostaríamos que fosse ainda mais o curto prazo. Mas é inevitável. E, no entanto, há tanta coisa e tanta gente que não percebe isso. É tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio. E a Diana percebeu, o Jornal de Negócios percebeu, e percebeu no pior período, em plena pandemia. Porque era aí que era preciso criar uma porta de esperança. Uma porta de futuro, uma porta de médio e longo prazo. Nós vivemos a pandemia, lembram-se todos, vivendo o dia a dia, aprendendo a lidar com uma realidade nova, para a qual não estávamos preparados. Não estávamos nós, não estavam os chineses, não estavam os americanos, não estavam os europeus, não estavam os russos, ninguém estava preparado. Não estava a Organização Mundial de Saúde. E no meio disso, lançar um prémio de sustentabilidade é dizer, estamos vivos, vamos estar vivos e queremos apostar no futuro. E em boa hora foi lançado. E esta luta continuou este ano. Ainda o resto da pandemia e foi a chegada das tensões geopolíticas e da guerra na Ucrânia. E, portanto, continuamos a ter de dizer, estamos vivos, queremos futuro, queremos melhor futuro, olhamos para o médio e para o longo prazo. Sabemos que não é fácil, porque em muitas coisas continuamos a viver no dia-a-dia. E acabamos por ter de viver no dia-a-dia. Não sabemos exatamente quanto tempo ainda dura a conversão da pandemia em endemia. Não sabemos ainda quanto tempo demora a guerra, quanto tempo demoram os efeitos da guerra.
o que se passará a seguir. Porque esta é, de facto, uma guerra global. Por um lado, sentimos-la muito próxima de nós, está à distância de 2, 3 dias sem dormir de automóvel até à Polónia, ou até outros países circundantes da Ucrânia. É muito próxima de nós, porque temos tantos ucranianos e uma comunidade tão importante no nosso país, e, no entanto, é global. O que está em causa é o jogo de poderes globais no mundo. É só isso. Passa pela Europa, passa de uma forma que não conhecíamos há muito tempo, tem uma tragédia humanitária como também não tínhamos há muito tempo, mas é global. E, portanto, nenhum de nós sabe quais são os efeitos globais, finais desta guerra. Não sabemos. E depois há a guerra que nós vemos, a militar, ou achamos que vemos, ou pensamos que vemos, e depois há a guerra subterrânea que não vemos, mas existe. A guerra da diplomacia, em que vemos como de resolução para resolução nas Nações Unidas se passa de uma votação X para metade de votos a favor. Ainda assim suficiente para passar a resolução, porque saíram da sala os Estados que permitiram a sua viabilização no espaço de um mês. E há eleições na Europa, há eleições noutros países do mundo, e há equilíbrios instáveis em vários países que estão envolvidos. E de um lado e do outro, as diplomacias não param um segundo. Um segundo. É ler os telegramas diplomáticos e ver o que é que os chefes das diplomacias principais fazem em 24 horas. Os contactos que têm. E tudo aquilo que não é visível, que é subterrâneo, continua a existir. E uma pequena mudança numa das peças, de um lado ou do outro, fará a diferença relativamente à extensão da guerra e às consequências económicas, financeiras e sociais da guerra. E por isso, sustentabilidade, o prémio da sustentabilidade, o apelo à inovação, o apelo àquilo que é fundamental, a premência da atenção às alterações climáticas, à ação climática, à transição energética, chocando-se muitas vezes com aquilo que é conjuntura e o apelo de movimentos sociais mais ou menos inorgânicos por causa da crise vivida, obrigando a uma pedagogia para explicar às pessoas que estão preocupadas com o preço de certos produtos básicos no dia seguinte, que não podem esquecer que há mais vida além dessa vida do dia seguinte. O que é fácil de explicar aos mais jovens é muito difícil de explicar em povos envelhecidos, como são muitos povos europeus, em que essa vida, para quem está nos 70, 80, 90 anos, é uma vida aparentemente tão curta que lhes é difícil de perceber, que impõe olhar para as gerações seguintes e olhar para o mundo que é preciso preservar, para a natureza que é preciso preservar, para o planeta que é único. E por isso os prémios merecem hoje aqui atribuídos, o mesmo prémio nas várias categorias, merece uma palavra muito especial a todas aquelas e aqueles que o receberam. Eu verifiquei para já que a maioria feminina é esmagadora. Pode ser que seja uma coincidência que tenham as entidades vencedoras enviado só mulheres para receber prémios, mas não me parece. Parece-me que representa o retrato do que está a mudar e bem, porque também é sustentabilidade na sociedade portuguesa. E depois novas. Não é que não houvesse. Não, da minha idade não vi ninguém. Mas havia assim um ou outro em aproximação sucessiva, um ou outro. Estou ali a ver um. Não muito longe, mas a maioria esmagadora jovem. Eu achei isso um bom sinal de sustentabilidade. Mulheres e jovens. Bom sinal. Depois, isso já é mais discutível, aí podemos discutir, porque Portugal nasceu do norte para sul, em muitos casos mais norte do que sul. Mas enfim, mas houve aí, apesar de tudo, uma distribuição geográfica relativamente equilibrada. O que é facto é que, nas várias categorias, se sentiu, e disse muito bem a Cláudia Azevedo, como o país está a mudar. O problema não é se estamos a mudar à velocidade desejável
E segundo, se verdadeiramente estão todos a mudar. Estão a mudar algumas empresas. Mas o nosso tecido empresarial é feito de maioria esmagadora de pequenas e médias empresas. E nessas pequenas e médias empresas, muitas estão a mudar. Muitas estão a mudar em termos de ação climática, transição energética, de mudança de paradigma, mas para outras é mais lento, é um processo mais lento. Não podemos criar aí uma distância tal que uma parte do país fique demasiado para trás relativamente aos pioneiros e precursores. Que o devem ser cada vez mais, e a velocidade mais intensa. E por aqui chego às duas premiadas, ao premiado e à premiada, ao premiado e à premiada como personalidades deste ano. E começarei pelo premiado. Jorge Sampaio é um caso especial, um caso muito especial no nosso coração. Muito especial. Para muita gente, inesperadamente. Porque não fazia parte da lógica ser tão especial como muitos descobriram que era especial. Porque havia personalidades importantes, algumas das quais já desapareceram, que eram especiais no nosso coração. De Jorge Sampaio se poderia dizer que, pelo seu perfil, pela forma como encarava a vida, pelo modo como era visto, respeitado, admirado, mas a uma certa distância pelos portugueses, que mais depressa conquistava a cabeça do que entrava no coração. E depois descobrimos que entrava no coração à mesma velocidade a que conquistava as nossas cabeças. E descobrimos porque ele próprio tinha um coração ilimitado. E os portugueses foram descobrindo isso. É verdade, foi aqui recordado, descobriram como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Já outros tinham descoberto na greve de 1962, mas era uma minoria. E era em ditadura. Não se sabia, sabiam poucos. Logo aí se percebia que ele era especial. Porque é muito raro alguém que faz uma carreira política brilhantíssima manter o mesmo grupo, as mesmas fidelidades, as mesmas lealdades, desde os bancos da escola até ao Palácio de Belém. E para além dele, até ao fim da vida. Não há. Ou porque são solitários, e porque foram solitários, chegaram onde chegaram, ou porque tiveram grupos e mudaram no tempo, em função das conjunturas. É muito impressionante esse traço, porque esse traço vinha-lhe do coração. Não era uma premeditação cerebral. Eu preciso deste grupo para fazer esta carreira. Não. Eu gosto destas pessoas. Vamos viver juntos a aventura da vida. E os portugueses descobriram isso. Quando lá estavam todos, em setembro, não todos, mas os que podiam, como tinham estado imenso, em 1962, na Alameda da Universidade. Não há disto. Isto é um traço distintivo. E depois, onde entrou e as pessoas diriam, ele é demasiado intelectual para aquilo, é um teórico, como é que vai gerir a Câmara Municipal de Lisboa? Já não digo gerir um partido, que ainda é mais transcendental, mas gerir a Câmara Municipal de Lisboa, como é que vai fazer? E gerir prospectivamente, arrancando com um plano estratégico. Não é um plano diretor. É uma coisa que olhasse mais a fundo em termos de sustentabilidade. O plano estratégico de Jorge Sampaio para Lisboa foi um exemplo pioneiro de sustentabilidade. Depois foi sempre assim. E só para sintetizar, em Belém, o que é que há de específico? Eu tenho pensado muito nisso, então com os dias e dias de confinamento em 20 e 21, passeando com um péssimo tempo, passeando pelos corredores do Palácio, tenho pensado qual foi o contributo específico de cada um dos meus antecessores. E foram todos notáveis à sua maneira. Pois, se presente anos foi a transição da Revolução para a democracia, feita por um protagonista militar da Revolução. A transição do poder militar para o poder civil, com todos os altos e baixos e dificuldades de adaptação. Se para o Presidente Soares foi a afirmação do primeiro Presidente Civil e do sistema partidário,
Era um líder partidário que substituía um presidente militar, afirmando o sistema partidário. O grande contributo do presidente Jorge Sampaio foi olhar para o futuro à distância. Porque os outros dois não tiveram tempo para isso. Nem estava na sua feição. Um, resolver os problemas da transição, da revolução para a democracia. O outro, a resolver os problemas da institucionalização mínima da democracia partidária. O presidente Jorge Sampaio, e muitos não perceberam nos seus discursos, pareciam demasiado abstratos, olhava mais para além do dia-a-dia, para além das conjunturas, para as relações internacionais, para o jogo de poderes, para a geopolítica, para as coisas como os oceanos, como as migrações, como a sustentabilidade, as questões ambientais. Isso parecia estranho, porque era demasiado cedo para a sociedade portuguesa. Para os problemas da construção da paz e os riscos da guerra. E a vida dele foi sempre assim. Dir-se-á muito na onda internacional, não, muito na onda dos problemas globais, de um processo de globalização que se estava a acelerar. Mas sempre com o tal coração imenso que muitos só descobriram muito tarde. Estava lá. Se as pessoas fossem atentas, a emoção, a comoção, em certos momentos específicos. A forma como vibrava, mesmo quando se continha. Não era o extrovertido que vibrava naturalmente. Era o não extrovertido que vibrava, continha, mas às vezes não conseguia conter. E, portanto, é justíssimo que no quadro desta visão de longo prazo, de sustentabilidade, ele seja evocado por um traço fundamental que introduziu na presidência, introduziu na Câmara de Lisboa, introduziu na sua vida. E depois era preciso, e é preciso, que empresários, gestores, gente da sociedade civil, faça aquilo que é também tão difícil em Portugal, que é criar uma sociedade civil forte. É muito difícil. Tudo depende do Estado. Nem é do poder local. O poder local faz o que pode. Nem é dos poderes regionais, por muito importantes sejam nas regiões autónomas. E são. É do Estado. Nós fomos das primeiras monarquias absolutas da Europa e a última a deixar de o ser. O salazarismo é uma monarquia absoluta, com traços de fascismo contemporâneo, mas é uma monarquia absoluta pré-industrial, rural. Isso durou até há menos de um século. Vários de nós, mais velhinhos, ainda conhecemos o que era isso, o fim disso. Mudar isto, criar uma sociedade civil forte, é uma sociedade civil que não dependa do Estado, do subsídio, da decisão, da mudança de critério do governante, do atraso, do despacho do ministro A, do ministro B, do ministro C. E a sociedade portuguesa ainda em muito continua a funcionar assim. Era toda assim. E depois continuam a funcionar assim. As universidades dependem disso, as academias dependem disso, as empresas dependem muito disso, as IPSS dependem disso, as misericórdias dependem disso. É preciso quase mendigar para reequilibrar um acordo de última hora mais fácil perto de eleições. A ver se consegue verdadeiramente os pagamentos em atraso. E é neste contexto que falar de sustentabilidade significa mudar a mentalidade, que é a coisa mais difícil de mudar. Muda de forma muito lenta. E aí entra Cláudia Azevedo. Quais são as 3 características, aqui já foi dito tudo sobre ela, mas que me parecem fundamentais? Uma disse ela. Curiosamente não tinha sido dito na magnífica, ótima apresentação. Foi uma pessoa que assumiu um legado. E assumir-se uma linhagem dá muita força. Em muitos casos não se assume. Ou assume-se mal. Assumiu esse legado. Encarnou esse legado. Que era um legado riquíssimo. Na diferença de personalidade e temperamentos. E de estilos. E de tempos. Mas assumiu.
Isso dá uma força brutal. Tomara muitas famílias, empresariais, não empresariais, conseguirem esse milagre. Não dá. Não é possível forçar. Dá em alguns casos raros, não dá na generalidade dos casos. Tenta-se, experimenta-se e não deu. Segundo lugar, é uma líder. E isso foi dito. É uma líder. Também, ou se é ou não se é. E, infelizmente, em Portugal, na generalidade dos casos, não se é. São raras as lideranças. Ela é uma líder. Assume um legado e é uma líder. E depois tem uma dose de humanidade que esconde, muito bem, esconde pela sua discrição, pela sua humildade, pela sua aversão ao que é a ribalta, mas todas as causas em que se envolveu, porque eram suas causas. É verdade que havia o legado, mas as causas do tempo do seu pai, numas coisas eram semelhantes, noutras eram outras. E do seu irmão Paulo eram outras. Isto agora acelera muito. Ela entrou na parte mais difícil e mais acelerada. E ao assumir o legado, e ao assumir plenamente a liderança, ela põe o seu coração em todas as causas em que se empenha. Eu há bocado dizia que ontem jantei com um grupo de afegãs e boa parte daquele jantar e do projeto e da ideia e da atuação do próprio Conselho Português para os Refugiados e tudo o que estava a ser organizado baseava-se no apoio da SONAI. Leia-se do apoio de Cláudia Azevedo. Isto é uma força brutal. As três características juntas são uma força brutal. Porque dá para aguentar as conjunturas, dá para aguentar os sobressaltos, os adiamentos, aquilo que muitas vezes tanta gente sente em relação ao país, que é um país adiado, um país aquém das expectativas, um país que desilude sistematicamente, um país que podia ser mais e contenta-se com pouco, como no futebol, metemos um golo e pomos à defesa. É um drama. É um drama. E os melhores técnicos, e não vale a pena discutir com eles, porque é instintivo, a própria equipa diz, recuemos, tapemos a baliza e vamos ver se pelo menos empatamos. Se ganharmos, já temos um golo, já está. Mas por que não meter mais um golo? Ou mais dois, ou mais três? Não vale a pena. Não vale a pena, até éramos capazes, mas não vale a pena. Se um chegar, chegou. E essa mentalidade, que tem muito a ver com a nossa história, teve muito a ver com a nossa história, com raras exceções de líderes, mesmo líderes fortes, como foi durante a ditadura, achavam que se devia viver pobremente e humildemente. E que também, para além disso, o quê? Há petróleo e tal, tragédia. Descobriram petróleo em Angola, isso é uma tragédia. Passamos a ter maus hábitos, passamos a ter outros horizontes. Era preferível não existir, não me dê notícias dessas. Ora, esta juventude ganhou os prémios hoje. Pensa exatamente o oposto. Tem autoestima, tem amor próprio, quer inovar, quer criar, quer olhar para o longo prazo. Vive numa sociedade muito envelhecida, em que há muita gente que pensa exatamente o oposto. E, portanto, custa mais do que as sociedades mais jovens, em que é mais fácil essa inovação, essa criatividade. E depois não se esqueçam, e com isso termino, quando eu entrei no ensino primário, havia 4 anos de escolaridade obrigatória para os rapazes e 3 para as raparigas. Para as meninas, dizia-se então. Portanto, chegava à 3ª classe e acabava. E é já só em 1957 que passa a haver igualdade na escolaridade obrigatória de 4 anos. E o prolongamento para 6 anos, na lei, foi feito nos anos 60, demorou a concretizar até os anos 70. E, portanto, nós entramos com um atraso de escolaridade obrigatória brutal, como também em termos de saúde, mortalidade infantil, por exemplo. Isto paga-se. Isto paga-se a prazo. É o tal problema dos efeitos a prazo. Paga-se. Mas já passou muito tempo, quase 50 anos, sobre.
É curto 50 anos, relativamente a uma história de 8 séculos, é curto. E por isso é que é bom que haja Diana Ramos, que haja os premiados de hoje, que haja Cláudia Azevedo e que haja sempre, continua connosco, Jorge Sampaio, porque significa que vamos mudar e mudar cada vez mais rapidamente. Demora tempo, demora tempo. Ainda não é desta que é tudo. Não sei, vamos ver. Demora mais do que desejaríamos. O que é facto é que está a mudar e vai mudar. E essa é a grande conclusão do nosso encontro de hoje. Mais do que a força que retiramos de ver o sucesso de tantas e tantos, é termos a noção de que no meio de tanta desilusão, tanto adiamento, tanta coisa que achamos que podia ter sido, ou podia ser, ou poderá vir a ser melhor, há coisas que estão a correr bem. Nós conseguimos ser muito bons, mesmo quando nos contentamos apenas em sermos suficientes. Quer dizer que somos muito bons e que é um desperdício não sermos sempre muito bons. Obrigado. Vamos fechar então. Obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Terminamos então a segunda edição da Grande Conferência Negócios Sustentabilidade 2030. Um especial agradecimento a todas as empresas que se envolveram e envolvem diariamente nesta causa nobre de pensar no futuro do planeta e no futuro das pessoas. Queremos que esta iniciativa do Jornal de Negócios seja um motor de mudança real com resultados visíveis e que estas duas edições sejam uma fonte de inspiração para todas as organizações. Muito obrigada e até para o ano.